celebrar o Dia da Matemática e destacar a sua seriedade, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a importância da matemática na área de ciências. Todos sabem que dominar a matemática é essencial para saber interpretar e resolver problemas relacionados ao nosso cotidiano. Mas será que é só isso? Será que a matemática é importante mesmo na aprendizagem das outras áreas? Sim, é muito importante. Ela ajuda a minha área a entender o mundo. Eu ouso até dizer que não existem as ciências da natureza sem a matemática. Aprender bem matemática permite que todos vocês desenvolvam habilidades que ajudam na escolha de boas estratégias para resolver problemas envolvendo ciência, biologia, química, e a gente pode ir além. Qualquer pesquisa científica de qualidade, por exemplo, envolve cálculo, estatística, gráficos, modelos matemáticos. Ou vocês imaginam o desenvolvimento de uma vacina em tão pouco tempo, sem análise de resultados dos testes, sem determinar as porcentagens de eficiência, sem aplicar cálculos e estatística de distribuição? Nunca ia dar certo fazer ciência sem dominar a linguagem matemática. Eu termino com um conselho. Mergulhe na matemática enquanto você está na escola. Aprenda, pratique, estude, reflita sobre seu domínio, pergunte sempre. Ela é essencial e vai te ajudar em qualquer área que você escolher seguir. Beijo, bom dia da matemática! A matemática tem um papel importante na geografia, embora a geografia seja uma área predominantemente das ciências humanas. É de ciências humanas, geografia, mas tem conteúdos das ciências exatas, né? Nós temos conteúdos trabalhados pela geografia que exigem alguns cálculos. Então, por exemplo, quando a gente trabalha a escala geográfica, a escala cartográfica, né? A escala numérica, para saber o tamanho dos mapas, né? Então, dependendo do mapa, você tem um nível de detalhamento. E com outro tipo de escala, tem um outro nível de detalhamento. O aluno precisa ter, além da noção da geografia, né, o tamanho que o mapa vai ter, né, ele precisa também fazer esse cálculo. Então é importante. Um outro conteúdo que eu lembro que é importante é o cálculo de horário, de fuso horário, né? Quando o aluno precisa descobrir quantas horas em determinado país, ele faz uma série de cálculos e é importante que ele saiba fazer isso. É um conteúdo também compartilhado entre geografia e matemática. Fora esses conteúdos, tem vários outros. Toda vez que a gente fala em proporção, qual é a proporção de gases na atmosfera, né? A quantidade de gás oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, metano. O aluno precisa, muitas vezes, entender essa proporção. A quantidade de água no mundo, a quantidade de água salgada, a quantidade de água doce, a quantidade de água doce em seus diversos recursos hídricos, né? Isso também sempre entra algum tipo de cálculo, né? Um cálculo que a gente faz, principalmente agora no inverno, é a amplitude térmica, né? A diferença entre a máxima e a mínima que tem no dia. Também é um cálculo que a gente faz em geografia. Então a matemática empresta alguns cálculos para a geografia, sim. Então é muito importante. Parabéns aos professores de matemática, né? Que se não fossem eles, a gente teria mais dificuldade ainda em lidar com esses cálculos, né? Porque, afinal de contas, esses cálculos eu até consigo me virar ali na hora, mas ensinar mesmo são os professores de matemática. Valeu! Oi, pessoal, eu sou a Suzy, professora de língua portuguesa, e eu tô aqui hoje para falar um pouco para vocês a relação da matemática com a área de linguagens, né? Às vezes a gente pensa que cada matéria, cada disciplina, ela é isolada no seu lugar, que ela só importa naquela disciplina e nada mais, mas não é bem assim. Os conhecimentos, eles estão muito ligados uns nos outros, então é sempre legal a gente pensar como que eles se relacionam. E a matemática para a língua portuguesa ou para outras linguagens, ela é muito importante na hora da gente pensar sobre o que a gente vai escrever, né? Ou pensar nos textos que nós vamos produzir. É muito legal a gente tanto se embasar em dados matemáticos, saber ler gráficos, saber ler tabelas, saber lidar com os números, porcentagens e tudo mais, como também é muito importante a gente ter o raciocínio lógico que é desenvolvido na matemática na hora de criar os nossos textos, porque a gente precisa também colocar lógica nos nossos textos.
Então, é bem bacana a gente reparar como a matemática está nos textos que nós consumimos no dia a dia. Por exemplo, vamos pegar uma reportagem, uma notícia falando sobre dados de alguma pesquisa pública. Você precisa entender aqueles dados, aqueles números, precisa saber ler aqueles números para conseguir compreender o texto por completo. Então, não basta saber decodificar as letras, as palavras, mas eu também preciso saber decodificar os números. Então, eu preciso saber ler também os números para entender por completo. E isso funciona em outras disciplinas das áreas de linguagens também. A matemática é importante nas artes, porque muitas das artes precisam da matemática na hora de fazer as criações, de colocar em prática, né? Seja as artes plásticas ou a música também, que tem muito da matemática. E também na área de educação física, que a gente precisa da matemática para estar medindo o desempenho, para estar compreendendo o desempenho dos atletas e dos esportistas em competições. Então, a área de linguagens como um todo, ela está sempre perpassada pela matemática. A matemática ela é muito importante também na área de linguagens, assim como qualquer outra área. A matemática é uma área de conhecimento que não serve apenas como instrumento ou ferramenta de apoio para outras áreas de conhecimento, até porque elas todas estão interligadas. Mas a matemática em si, ela explora os seus próprios objetos, sejam os números, sejam os espaços e as formas, para nos ajudarem a entender melhor o mundo em que vivemos. Então, sempre que podemos fazer medidas, sempre que podemos quantificar as coisas, simplificando através da resolução de problemas, nós estamos usando um tipo de pensamento que é desenvolvido pela matemática. Também podemos organizar, ordenar, classificar e fazer até previsões a partir desse conhecimento, desses dados que nós coletamos. Sendo assim, matemática está além dos cálculos ou dos símbolos que muitas vezes nos amedrontam. Vamos aproveitar esse dia, então, para pensar um pouco onde está a matemática em nossa vida e como cada um de nós podemos usá-la para que a nossa vida e de todos aqueles que estão à nossa volta seja melhor. E viva a matemática!